Nós vimos então que o Evangelho de Marcos, né, quem escreveu, né, vimos várias informações a respeito do Evangelho de Marcos, mas nós não abordamos, né, trechos do Evangelho de Marcos que são diferentes do Evangelho de Mateus, de Lucas e até mesmo depois do Evangelho de João. Porque os evangelhos, né, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos porque eles têm muitas coisas semelhantes. Então, nós vamos agora, né, nesse segundo vídeo de Marcos, do Evangelho de Marcos, nós vamos abordar os trechos que estão diferentes dos outros evangelhos, para a gente entender um pouco, né, a maneira como esse Salvador servo, né, age para conosco, né? Terminando, né, que nós terminamos mostrando aqueles versículos de Marcos 16 até o 18, e depois o 19 e o 20, né, do capítulo 16, quando mostra a sua ascensão, fala assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Agora nós vamos então entrar nesses trechos, né, do Evangelho de Marcos que não constam nos outros evangelhos. Por exemplo, Marcos 3, versículo 7. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia, dali do Jordão, Tiro e tal. Versículo 9. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és filho de Deus. Mas ele lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade, mostrando assim que os demônios queriam mostrar ele como filho de Deus, mas ele estava ali para servir, né? Essa é a característica muito grande do Evangelho de Marcos, né? Apesar de ser o filho de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, como diz em Filipenses, né? Ele se esvaziou da condição de Deus e assumiu a condição de servo, né? E veio aqui em figura humana, né, para servir aqueles que ele iria salvar. E Marcos 4, né, 26, disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, e não sabendo ele como a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. O 29, e quando já o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Outro trecho, né, que tem em Marcos e não tem nos outros evangelhos, né? Marcos 7, 31 até o 37, né? Fala quando ele retirou para as terras de Tiro e Sidom da Galileia, né? Então trouxeram um surdo e gago, eles suplicaram que pusesse as mãos sobre ele, né? E Jesus, tirando-o da multidão, pôs à parte, pôs o dedo no ouvido, lhe tocou a língua com saliva, depois erguendo os olhos do céu, suspirou: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Depois, né, Marcos 8, 22, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tocando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhes a mão, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Então, olha que coisa maravilhosa essa aqui, né, de Marcos 8. Não foi feita de uma hora só, né? Foi um processo, né? E sempre assim mostrando, né, que é da boca dele que saía a cura, né? O toque dele,
Mas às vezes a gente não recebe a cura completa de uma vez. Por isso que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? Marcos 11:20 também fala que quando ele estava passando pela manhã, viu a figueira, né? Daí ele amaldiçoa a figueira. E é interessante quando ele fala assim, ó, versículo 25: quando estiver orando, fala assim no versículo 22, ao que Jesus lhes diz: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com eles. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Quer dizer, tudo que nós oramos, nós temos que crer que recebemos. Isso vai acontecer conosco, né? E aí logo depois ele completa falando que nós temos que se perdoar, porque se nós não perdoarmos, tampouco o Senhor vai nos perdoar, né? Então essas coisas, né, que foram muito interessantes, né, que aparecem só no livro de Marcos, né? No livro de Lucas, nós vamos ver, né, no Evangelho de Lucas, aí já tem muito mais trechos que aparecem só no Evangelho de Lucas. Mas no Evangelho de Marcos deu para a gente ver todos os trechos que aparecem só no Evangelho de Marcos.